O que é TDAH infantil? Olha só, a primeira letra T já diz bem. É um transtorno. E o que seria, na prática, um transtorno? De uma forma bem simples, é como se fosse um jeito meio diferente de se comportar, em que todo mundo bate o olho e diz: tem alguma coisa errada com esse menino. Inclusive, foi bem isso que te trouxe até aqui, não foi, mãe? Ver que tem alguma coisa diferente no seu filho e isso te deixou encucada. E que, inclusive, levantou uma dúvida dentro de você: será se meu filho tem TDAH? Talvez você até já tenha feito algum teste de TDAH, mesmo que tenha sido aqui na internet ou ainda está querendo fazer algum. Então, eu vou agora te apresentar 3 sinais bem claros de TDAH que você já pode até ter identificado no seu filho ou filha. Vem comigo. Primeiro sinal: desatenção. É o que a gente chama de déficit de atenção, aquelas 2 letrinhas D e A que estão no meio da sigla TDAH e que significam o quê? Falta de foco. Sabe aquele menino ou menina meio avoado, desligado, leso, com o olhar perdido, para quem você precisa falar 3, 4, 10 vezes a mesma coisa para ele conseguir fazer algo? E o menino parece que não consegue terminar nada direito? Na escola, a professora diz que pega ele várias vezes olhando para o tempo, para a janela, isso quando não está com o celular embaixo da mesa, não presta atenção na aula, e a professora, já teve que chamar a atenção dele várias vezes. Quando você, mamãe, papai, sentam para estudar com ele, é como se ele não conseguisse se concentrar no que vocês falam, no que ensinam, ou simplesmente não consegue absorver e focar naquilo que vocês ensinam e assim não entende e não aprende. Mais uma. É como se ele tivesse 2 ou 3 vezes mais dificuldade que uma criança normal. Já percebeu tudo isso no seu filho? Ok, vamos para o segundo sinal. Hiperatividade. Hiperatividade corresponde àquela letrinha H do final da sigla. É uma agitação além do normal, cheia de ansiedade. Braços irrequietos, mãos que não param, pernas, pés que se movimentam muito, comportamentos muitas vezes impulsivos, picos de agressividade. Em geral, esse comportamento vem acompanhado de bastante ansiedade ou agonia, até angústia. E não é só uma questão de excesso de energia, tá bom, mãe? Como toda criança costuma ter, porque essa energia é diferente, ela é meio bagunçada, sem foco, desorganizada, meio perdida, que acaba levando a criança muitas vezes a ficar irrequieta e não conseguir ficar parada. Essa energia, inclusive, pode até mesmo vir carregada de muita explosão, intolerância e impaciência. E é com base nessa atividade, nessa hiperatividade, que é muito comum crianças com TDAH no processo adaptativo escolar morder, beliscar ou bater nos seus coleguinhas. Claro que esse é um padrão mais presente em meninos, tá bom? Em meninas, por outro lado, é comum encontrar um padrão de agitação interior, meio como que um transtorno de ansiedade. Vale salientar que esse padrão de hiperatividade e de agressividade pode sim se prolongar durante a fase infantil e tornar-se ainda mais forte durante a adolescência e a fase adulta. E a gente vê muito isso por aí. Tudo bem? Vamos para o terceiro sinal de TDAH? O terceiro sinal é aquele que reúne o sinal 1 e o sinal 2, ou seja, a junção de déficit de atenção e hiperatividade. Claramente é o mais grave. Por quê, Fabrício? Porque ele mostra o transtorno no seu mais alto nível, no seu mais alto grau. E realmente vai ser muito difícil se concentrar quando, além da distração fácil, o corpo não para, não tem sossego. E é claro, mãe, que as consequências desse nível, desse grau, são desastrosas para todo mundo. Sobretudo para você, que se vê muitas vezes exausta, impotente, incapaz de agir sozinha, frustrada e perdida muitas vezes numa encruzilhada sem saber em quem acreditar. Eu sei que nessas horas só Deus mesmo para dar forças, luz e alguma direção sobre o que fazer, para onde ir. Por quê? Porque de um lado a professora diz uma coisa, do outro a psicopedagoga, do outro a Linda, né, sua mãe, a avó do garoto, diz um monte de coisa, sem falar dos vizinhos, conhecidos, do nosso líder religioso, das pessoas da igreja e daquelas pessoas, daqueles olhares sempre atentos ali para julgar. Porque esses parece que nunca faltam. Impressionante. Cada um tem uma fórmula diferente para solucionar o problema do menino. Já percebeu? Ah, é porque você não bate, não bota limites. Outros ainda, é porque bate demais, não educa direito, faz tudo errado. Ah, mãe, dá um chazinho disso, ele melhora, dá um chazinho daquilo. Convenhamos.
É muito fácil falar e ter receitas milagrosas, né, mãe? Mas você sabe que o futuro do menino ou dela depende exclusivamente de você e das suas decisões, não é verdade? Bem, ficou claro até aqui quais são os sintomas mais frequentes do TDAH? É isso mais ou menos que você tem percebido no seu filho? Claro que pode variar muito de criança para criança, porque cada ser nessa vida é único. Só que agora eu quero te levar para mais fundo, para você entender não somente sobre os sinais, mas também sobre o que está por trás do TDAH, o que tem levado o seu filho a ter certos comportamentos que te incomodam e você não entende o porquê de tudo isso. Você consegue ter respostas para essa questão? O que está por trás? Não. Então vem comigo, eu vou te ajudar. Mas antes de ir além, eu ainda preciso te dizer uma coisa muito importante e séria. Por mais que tudo isso que eu falei até agora nesse vídeo tenha feito muito sentido para você e você esteja convicta de que seu filho realmente tem TDAH, ou talvez não tenha, esse transtorno não pode ser avaliado somente no olho, nem tampouco somente por esse vídeo aqui. Por quê? Porque é muito mais complexo. Agora, se você, por acaso, já fez o teste de TDAH, que é o primeiro passo, agora é hora de você procurar um neurologista ou um psiquiatra que submeta seu filho aos melhores exames e que eles comprovem de fato que existem alterações no sistema nervoso dele. Essa é a minha primeira recomendação para você, porque para que seja TDAH, anota aí, é fundamental que haja alterações em partes específicas do cérebro do garoto, que eu vou te explicar, inclusive, daqui a pouquinho, para você entender direitinho sobre tudo isso. Se essas alterações não existirem, vai por mim. Duvide até o final de qualquer diagnóstico de qualquer profissional, porque você não pode tratar seu filho simplesmente como se ele fosse um doente, porque ele pode ser uma criança 100% normal, só que agitada e desatenta. Isso não necessariamente configura um transtorno. Tudo bem, mãe, pai? Bem, agora chegou a hora, mãe, pai. Nesse momento, eu quero te levar a entender o que é o TDAH por outro ângulo, por dentro do seu filho. Aquelas questões mais ocultas que talvez você jamais imaginou que tivessem dentro dele. Você sabe, acaso, como seu filho sente o TDAH dentro dele? Você consegue imaginar? Às vezes você olha muito para suas preocupações, mãe, e não se dá conta. Mas você já percebeu o quanto seu filho tem sofrido há muito tempo? Inclusive, você também sofreu muito na sua infância. E talvez o seu marido também, não é verdade? Não foram poucas as lutas para vocês conseguirem chegar até aqui. Por sinal, sabia que é possível que você ou o seu marido também tenham TDAH? Você já se atentou a isso? E esse é o primeiro dado importante que eu quero te dar aqui nesse vídeo. Boa parte do TDAH é genético, ou seja, se transmite de pai para filho. Mas tem um segundo dado importante que eu quero te dizer. Existe sim, na cabeça do garoto, uma alteração neuroquímica presente no cérebro dele, que deixa a cabecinha dele toda confusa. Você sabia disso? Por isso, tantas vezes, ele acaba ficando tenso, estressado, em situações que nem parecem ter nenhum problema. E isso está relacionado à área do nosso cérebro responsável pelo controle das nossas emoções. E o que são emoções? São alertas. Tipo, medo, raiva, nojo, tristeza. Elas existem para serem avisos, para nos avisar sobre alguma coisa e gerar uma reação no nosso corpo. Todos nós somos programados para nos protegermos. Você sabia disso? É um programa nosso, existencial. Quando eu sinto medo, por exemplo, esse é o sinal que meu corpo me dá sobre a presença de uma ameaça externa, de um perigo. E essa química emocional dentro do seu filho com TDAH está desregulada. E esse desequilíbrio gera consequências. Em crianças com TDAH, por exemplo, a química da defesa e do ataque estão em níveis muito altos, mais altos que em outras crianças sem TDAH. E é por isso que elas ficam muito agitadas, mais agitadas que os coleguinhas. Ela tem mais energia para se defender. Você consegue perceber isso no seu filho, mãe? Pois então, é como se ela se sentisse mais atacada e mais defensiva do que outras crianças. Por isso, ela acaba se tornando mais sensível às circunstâncias externas do ambiente do que deveria. Ou seja, explode com mais facilidade, ataca com mais facilidade, se defende com mais facilidade e, inclusive, reage com mais facilidade diante de situações do dia a dia que, aparentemente, nem deveriam gerar tanta ameaça. Situações que talvez outras crianças nem se importariam direito. Esse excesso de química, de neurotransmissores, de autoproteção, inclusive, acaba criando dentro do cérebro uma barreira entre a comunicação do sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de consciência. E o que isso quer dizer na prática? Resumidamente,
Isso explica porque tantas vezes em situações de estresse, seu filho com TDAH acaba explodindo, agindo mais por impulso do que por consciência, porque existe essa falha de comunicação entre emoções e razão. E é por isso que primeiro ele age, depois toma consciência do que fez, e aí depois ele se arrepende. Esse é um padrão muito recorrente em crianças com TDAH, sobretudo naquelas mais impulsivas e hiperativas. Já percebeu isso no seu filho, mãe? Faz sentido tudo isso para você? Eu sei que talvez tudo isso pareça muita informação. Mas, em resumo, eu gostaria muito que você soubesse que seu filho não tem consciência da maioria desses comportamentos impulsivos que ele tem, apesar de que um pouquinho depois ele até cai na real. Tudo isso pode parecer até muito novo e confuso para você. Você pode estar se perguntando, mas eu preciso te dizer, diferentemente do que talvez você possa ter imaginado em algum momento, muitas coisas que seu filho fez não foram culpa dele. Anota isso, era muito mais uma questão instintiva do que racional. Por isso, toda aquela impulsividade. Ele, na verdade, no fundo, só estava procurando se defender. Ele está errado? Aí você me diz, Fabrício, que louco tudo isso. Não. Existem questões ocultas, sim, de caráter emocional e neurológico que estão por trás de todos esses nossos julgamentos muito superficiais sobre o TDAH. Inclusive sobre o TDAH no seu filho. Agora, mãe, para acabar. Uma última coisa. Você, que agora passou a entender o que está acontecendo quimicamente dentro do cérebro do seu filho, sabe realmente de onde está vindo tudo isso, como isso aconteceu, como isso chegou nele? É verdade que seu filho veio ao mundo defeituoso, com problemas químicos, ou pode ser que tudo isso que aconteceu nele tem uma origem muito mais simples de se entender do que você imagina, só que talvez ninguém até hoje tenha te explicado? E que talvez seja sua missão descobrir essas origens? Ou você acha realmente que algo na nossa vida vem do nada? Será que Deus, que foi Deus que não protegeu sua família de adversidade? Você crê nisso? Ou talvez você que não entendeu o projeto de Deus na sua vida e da sua família, querendo promover libertação e transformação na sua casa. Quer saber? Seu filho nunca foi um problema. Na verdade, ele é o início da bênção na sua casa. Você que talvez não tenha entendido isso até hoje. Por isso, eu quero te levar para um próximo nível, mãe. Não só para você descobrir muito mais coisas sobre o seu filho que você talvez jamais tenha imaginado, mas também para que você possa começar a ajudar a transformar a sua casa, como sempre foi o seu sonho. Não foi isso que você sempre pediu a Deus? Eu vou te ajudar a ver o poder de Deus agindo na sua casa, na sua família. Por isso, nesse próximo nível para onde eu quero te levar, você vai entender tantas pecinhas que ainda faltam nesse quebra-cabeça para você poder entender e ajudar profundamente aquilo que tem gerado tantos insucessos na vida do seu filho. E eu vou liberar para você um acesso para o meu workshop, As Origens Ocultas do TDAH, para te ajudar. Nesse workshop eu vou detalhar tudo o que eu não pude te mostrar aqui nesse vídeo, para que assim você entenda a fundo quais são as origens mais profundas do TDAH do seu filho. E é bom porque isso vai te capacitar para tomar as decisões mais certas para mudar o rumo da sua casa. Porque eu sei que na prática você se sente perdida, impotente, incapaz no seu dia a dia sobre o que fazer, como lidar com o seu filho. Então agora, vamos lá. Pega um papel e caneta que eu vou te guiar nesse universo de descobertas incríveis sobre o TDAH, que eu te asseguro, ninguém te explicou até hoje. Isso vai abrir definitivamente sua mente e seu coração para desbloquear a vida do seu filho. A propósito, eu até tenho vários outros cursos nos quais eu ajudo mães a transformar a vida dos seus filhos e família. Mas esse workshop em específico, aqui que eu criei exclusivamente para te ajudar nesse momento, é porque eu tenho visto o sofrimento de tantos pais em lidar com o TDAH do seu filho. E fica tranquila, para esse workshop, você é minha convidada. Se ele fizer sentido para você, e se você sentir cada vez mais sede por entendimento, eu posso te ajudar a ir além com outros cursos. Esse é o sinal que você tanto estava buscando e que agora é possível você concretizá-lo na sua vida, do seu filho e de toda a sua família. Clica aqui no link, se inscreve para o meu workshop